Olá, meu irmão, olá, minha irmã, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso devocional semanal. Toda semana, toda quinta-feira, nós temos tratado de um salmo. E hoje o Salmo 64 é aquele que a gente vai meditar sobre ele. Nós já começamos da forma que rotineiramente nós tratamos, olhando para o cabeçalho. Quando nós olhamos para o cabeçalho desse Salmo 64, nós já vemos uma informação bem simples, se comparada com as informações que nós temos tido até hoje nos salmos que nós estudamos. Essa informação apenas nos diz que é um salmo de Davi e também um salmo que foi entregue para o músico mor, ou seja, para o dirigente da música. Nós também não sabemos exatamente o contexto em que esse salmo foi escrito ou a que ele se refere. Não nos é dito e nem nos é dado qualquer tipo de pista para que a gente possa descobrir. Apenas sabemos que é um dos momentos, mais um dos momentos em que Davi está sendo perseguido por seus inimigos, em que ele está refletindo sobre isso e o seu coração está ocupado com essas coisas e ele se dirige a Deus então em oração, colocando diante do Senhor essa sua preocupação. Nós já vimos que, se você nunca tentou para isso, nunca estudou os salmos de uma forma mais dedicada, né? E tem feito isso agora, graças a Deus, louvado ao Senhor por isso, se você tem despertado o teu interesse pelos salmos, você tem visto que os salmos de Davi, de uma forma quase total, são salmos que refletem ou são escritos no momento em que Davi está sendo perseguido, em momentos de aflição. Quase todos os salmos de Davi estão nessa circunstância. E esse aqui é mais um deles. Então, o Salmo 64. Como eu disse, não sabemos exatamente em que ponto da história em que ele foi escrito. O que eu quero fazer com vocês hoje, né? A gente também não tem uma divisão natural desse texto, a gente não tem ali a pausa, né, que é feita nessa poesia, mas nós podemos claramente distinguir dois momentos nesse salmo. Um primeiro momento que trata do clamor do salmista a Deus, descrevendo os seus inimigos e agora descrevendo os inimigos mais traiçoeiros que ele tinha. E uma segunda parte, essa primeira vai do versículo 1 ao 6, e uma segunda parte em que Davi expressa a sua certeza de vitória sobre esses inimigos, e essa vitória seria dada por Deus, que vai do versículo 7 ao versículo 10. Eu não vou fazer a leitura, como eu tenho feito, de todo o primeiro ponto, depois de todo o segundo ponto, de todos os versículos do primeiro e de todos os versículos do segundo ponto. Eu vou lendo cada versículo e já vou chamando atenção para alguns dados interessantes de cada um desses versículos. Então esse primeiro ponto, eu nomino, está escrito, né, para você, os inimigos traiçoeiros. Então, aqui fica muito claro que não são aqueles inimigos declarados, né? Aqueles inimigos que estão ali diante de Davi com as suas armas, atacando ele com a sua espada, com o seu, que foi decretado guerra. Não, são inimigos traiçoeiros. E isso vai do versículo 1 ao 6. Faça a leitura primeiro do versículo 1. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, guarda a minha vida do temor do inimigo. Quando a gente vê aqui esse começo do salmo, como todos os outros salmos, Davi clama a Deus, ele se dirige a Deus, sempre ao Senhor, que ele recorre para que guarde a sua vida e guarde a sua vida do temor do inimigo. Esse temor do inimigo não é que o inimigo estava com medo dele, pelo contrário, eu creio que Davi estava com medo do inimigo. E quando nós falamos de medo e Davi, parece que essas palavras elas não se combinam, porque a gente sempre olha para Davi, o homem corajoso, o homem valente, e a gente acha que medo é algo exclusivo dos covardes, e não é. Né? O medo faz parte do ser humano. O medo é um sentimento, uma capacidade, um alerta que é dado por Deus a todos os seres humanos sãos, equilibrados. Né? Quem não tem medo, na verdade, é desajustado, é louco, né? E se torna alguém muito perigoso. Então quem não tem medo é alguém extremamente perigoso. Medo é saudável. É saudável desde que esse medo seja controlável, né? Se você não consegue controlar o medo, aí ele se torna algo ruim. Mas o medo não foi feito para deixar a pessoa inerte. O medo foi feito para deixar a pessoa em alerta, a pessoa atenciosa com relação aos perigos que estão à sua volta. E a pessoa, então, que tem esse medo, tem esse alerta,
quando ela consegue vencer o medo e agir, ela age então devidamente, ela age de forma equilibrada, ela age em perfeitas condições de enfrentar os perigos que estão à sua volta. Ela acaba agindo de forma sábia, de forma prudente. Então o medo é bom, ele precisa ser controlado, precisa ser vencido para que você esteja em condições de enfrentar os perigos que estão à sua volta. E Davi aqui está recorrendo a Deus para que ele vença, então, esse medo, esses perigos, de forma correta, não de uma forma louca, desequilibrada, né? Davi era um homem valente, um homem corajoso, mas era um homem normal, como todos nós. Versículo 2: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Somente conhecemos aqueles ataques manifestos. Mas quantos planos secretos são feitos contra você e contra mim, em que nós sequer ficamos sabendo? Esses planos que são tramados em oculto, nós devemos recorrer a Deus para que o Senhor então cuide e nos proteja de cada um desses planos em oculto. E é isso que Davi está fazendo aqui, nesse momento, no versículo 2, versículo 3 e versículo 4. Que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Versículo 3 e 4 mostra para a gente que essas pessoas usam as palavras de sua boca para ferir, para machucar. Não se trata de palavras que eles estão usando para se defender. Não, são ataques voluntários, gratuitos, que objetivam derrubar quem é íntegro e aquele que age com justiça. Com justiça, eles querem atacar essa pessoa. São ataques que eles tramam repentinamente. Eles espreitam, eles tentam surpreender a sua presa. São verdadeiras emboscadas que são armadas, sem qualquer receio de sofrerem o castigo de Deus e o castigo dos próprios homens, vendo a ação injusta. Versículo 5, versículo 6. Com coisas tremendas em justiça nos responderás. Perdão, eu estou lendo aqui o Salmo 65. É o versículo 5 e versículo 6 do Salmo 64. Então vamos lá. Firmam-se em mau intento. Falam de armar laços secretamente. E dizem, quem os verá? Andam inquirindo malícias. Inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. O versículo 6 e o versículo 7 mostram então que essas pessoas elas sempre agem de forma coletiva, sempre em grupo. Eles não agem sozinhos. Na verdade, eles agem como covardes. Eles se juntam, eles tramam, eles agem, na verdade, como lobos que atacam em matilhas, né, em grupos. Eles atacam as suas vítimas. Eles tramam essas armadilhas de forma secreta, eles agem entre eles e ainda dizem, ninguém está sabendo o que a gente está fazendo. Ou pensam, ninguém está sabendo o que a gente está tramando. Depois o que eles fazem? Eles escavam, eles cavocam, investigam, procuram tudo que é possível na vida daquela pessoa que eles querem atacar. Tanto a mente deles quanto o coração deles estão profundamente dispostos a fazer mal para aquela pessoa. É assim que essas pessoas agem. Mas enquanto elas estão agindo, achando que estão agindo em secreto, que ninguém está vendo, eles esquecem que Deus está vendo tudo o que eles estão fazendo, apesar da vítima não saber o que eles estão fazendo. Veja o versículo 7 e faço a leitura dele, onde nós entramos já no segundo ponto, em que mostra a certeza que Davi tinha da vitória, de uma vitória dada pelo Senhor e da glória ao final que seria dada a Deus. Então a certeza da vitória e da glória de Deus. Versículo 7. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Veja que é interessante isso. Enquanto eles acham que estão tramando em secreto e vão derrubar a sua vítima, vão surpreender a sua vítima, quem é surpreendido são eles mesmos, porque Deus está vendo todas as coisas. Então eles querem se valer da surpresa, mas eles acabam sendo surpreendidos. E aqui eles acham que vão dominar Davi, que Davi está dominado, e pode ser até que Davi estivesse realmente dominado. Mas eles esquecem que quem vai agir, quem vai lutar por Davi, por aquele que é justo,
não é nem mesmo o próprio justo, mas é o Deus soberano sobre todos. Esqueceram que Deus age em favor dos justos. Veja o versículo 8, o que acontece mais com eles. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão. É interessante então que após o ataque que sofrerão do Senhor, esse ataque virá de Deus sobre eles, usando as próprias armadilhas deles. Então eles serão expostos ao ridículo, eles serão enredados pelas suas próprias armadilhas, por aquilo que eles tramaram. E quem estiver à sua volta, diz aqui o texto, fugirão. Mas esse fugirão não é fugirão de medo deles, não. Eles fugirão de desprezo, fugirão de escárnio. A NVI traz uma tradução bem interessante, ela diz assim: menearão a cabeça, ou seja, balançarão a cabeça, né? E zombarão deles todos os que virem. Então, aqueles que viram, né, que acompanharam o procedimento dessas pessoas contra Davi, né, tramando em secreto, tentando atacá-lo, e depois Deus agindo e fazendo com que eles tropeçassem nas suas próprias armadilhas, irão olhar para eles e desprezarão e o ignorarão essas pessoas, né? Então, ao final dessas perseguições que Davi sofre, que nós sofremos, que aqueles que são justos sofrem, nós traremos, né, virá por meio dessas perseguições a glória a Deus, em dois sentidos. Primeiro, versículo 9, nós olhamos para ele, diz: e todos os homens temerão, anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. Então veja que, por um lado, a lição que essas pessoas más receberão, o castigo que Deus trará sobre eles, a forma como eles serão enlaçados pelas suas próprias armadilhas, a forma como serão expostos ao ridículo seus tramas, seus planos maus, será, de alguma forma, uma maneira didática em que as pessoas que verão isso, elas tirarão 3 lições. Primeiro, elas respeitarão a Deus. Segundo, elas anunciarão a obra do Senhor, como Deus age. Terceiro, elas meditarão sobre tudo aquilo que Deus fez na vida dessas pessoas, mas e servirá de lição para aqueles que estão buscando melhorar o seu procedimento diante dos homens e diante de Deus. Por fim, o versículo 10 diz que, por outro lado, aquele que é justo irá se alegrar no Senhor e confiará ainda mais nele. Veja o versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele. E mais alguma coisa aqui. E todos os retos de coração se gloriarão. Então, além daqueles que passaram, que foram perseguidos, se alegrarem no Senhor e aumentarem a sua fé em Deus, confiarem mais ainda nele, os outros, os demais que buscam em Deus também melhorarem o seu procedimento, a sua conduta, elas irão ver no Senhor e ver na sua obra, na sua ação contra os maus, uma força, um poder tão grande que eles se alegrarão e se felicitarão, se cumprimentarão uns aos outros pela forma correta como eles agiram diante dessas circunstâncias, e toda a glória, todos eles, esses retos de coração, os que buscam a coisa de forma direita, de forma honesta, de forma certa, obediente diante de Deus, todos se alegrarão e glorificarão o nome de Deus. Que assim seja com a tua vida, meu irmão. Firme no Senhor, ande de forma correta, confie nele e ele te livrará até mesmo das ciladas que você nem está sabendo, mas haja sempre corretamente. E ao final, todos nós felicitaremos uns aos outros e glorificaremos o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Até o Salmo 65 na semana que vem.